Olá! Na videoaula de hoje, iremos falar sobre o jornalismo cultural, mas para isso é importante sabermos primeiro o que é cultura. No senso comum, cultura adquire diversos significados. Grande conhecimento de determinado assunto, arte, ciência, tipo fulano de tal tem cultura. Aos olhos da sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento adquirido a partir do convívio social. E é importante destacar, só o ser humano possui cultura. Seja a sociedade simples ou complexa, todas possuem sua forma de expressar, pensar, agir e sentir. Portanto, todas têm sua própria cultura e o seu modo de vida. Não existe cultura superior ou inferior, como muitos ainda insistem em falar que tem cultura melhor ou cultura pior. Mas sim existem culturas diferentes. Depois do que foi dito sobre cultura, muitas vezes surge a dúvida: cultura e arte são a mesma coisa? Arte é cultura? Dá para diferenciar manifestação cultural e manifestação artística? A arte, podemos dizer que são expressões da criação humana que possuem valores estéticos. Desde os primórdios, as civilizações se expressam manipulando sons, movimentos, cores, texturas, onde se utiliza um preceito de códigos para expressar e comunicar significados que pode ser envolvido por todos. Já a cultura é algo que adquire-se e pode-se adquiri-la de diversas formas. Está ligado ao que você vive, por exemplo, a religião da qual você faz parte, caso você faça parte de alguma religião, as festas juninas, o Bumba Meu Boi, o carnaval. A cultura, de certo modo, é tudo aquilo que te enriquece como ser, ou seja, podem ser seus costumes, as suas regras adquiridas quando criança. De um modo geral, a gente pode dizer que a arte e a cultura andam atreladas sim uma na outra, mas a cultura é algo coletivo. Já a arte é a criação individual e dirigida para o indivíduo, mesmo as artes coletivas, como o cinema, o teatro e a dança. Elas são autorais, isto é, revelam a visão de um criador ou diretor. E o que eu posso considerar como arte? Poesia, pinturas, danças, músicas, filmes, a moda, teatro, esculturas, artesanato, performance, entre outros. Mas depois que nós já entendemos o que é cultura, nós vamos saber o que é jornalismo cultural. Nós vamos pegar o conceito do jornalista Daniel Pisa. Ele mostra esse processo de afirmação desse gênero jornalístico de uma forma resumida. O jornalismo cultural, dedicado à avaliação de ideias, valores e artes, ele é um produto de uma era que se inicia depois do Renascimento, quando as máquinas começaram a transformar a economia. A imprensa já tinha sido inventada por Gutenberg em 1450 e o humanismo se propaga na Itália e por toda a Europa, influenciando até o teatro de Shakespeare na Inglaterra e a filosofia de Montaigne na França. Modo de como se reportar é de certa forma interessante, pois se trata de temas culturais sobre uma abordagem literária, permitido pelo modo de fazer do Neil Jones. Esse nome é complicado, né? Mas vou deixar errado mesmo. Vou falar em português. Novo jornalismo. É assim que surge aquele perfil humanizado que se caracteriza pela abertura e proposta de compreensão ampla, de entrevistas em vários aspectos, né? Do história de vida, ao comportamento, dos valores até os conceitos. E aí é que entra o livro Reportagem para fazer esse apanhado jornalístico. E o diferencial dele é exatamente a questão da profundidade. Quais são as características, então, que nós podemos observar num texto jornalístico cultural? Ele é um texto mais subjetivo, ele é mais fluido, livre das amarras do que produzem nos rádio news, né, e no resto do jornal. Aí quando se fala em imprensa diária e não especializada. E essa liberdade em termos de expressão linguística e textual, ela só é permitida no jornalismo literário.
E ao buscar em sua essência, ela tenta potencializar os recursos que já existem dentro do jornalismo, ultrapassando os limites do cotidiano e da burocracia que a gente sabe que tem no lead, que é o quê, quem, quando, onde, porquê e como, né? Ele possibilita com isso visões mais extensas e intensas da realidade, por meio da profundidade que eu acabei de falar, que permite aos relatos. Dessa forma, diz ser preciso fugir do lead por meio da aplicação de técnicas literárias de construção narrativa. Agora eu vou ler um texto para vocês com essas características que eu acabei de citar. No oeste maranhense, Lucas, de 3 anos, brinca com o cadáver de um pássaro, Jassanã, ao lado das irmãs Ludmila, de 6, e Bruna, 5. Dentro da casa, a mãe, Maria Eliane da Silva, de 22, cuida do filho mais novo de 8 meses, quando uma equipe da Secretaria de Assistência Social entra para conversar com ela sobre Bolsa Família. Foi uma espécie de humanização e você vê bem qual era o ambiente que aquela família estava naquele momento. Agora que vocês já sabem o que é jornalismo cultural, eu vou dar dicas de leituras. Procurem essas revistas. Vou começar com uma cronologia, falar das revistas antigas, as que não existem mais, e depois vou passar para as mais atuais. Bom, o marco inicial do jornalismo cultural foi a revista diária The Spectator, publicada a primeira vez em 1711 na Inglaterra. Seu objetivo era fomentar a discussão nos encontros formadores de opinião. Ela falava sobre lançamentos de obras artísticas e filosóficas a partir de ensaios e críticas. Lá em 1925, foi criada a revista norte-americana New Yorker, que logo se tornou referência de classe, incisividade e humor. Ela foi muito copiada, mas nunca igualada. Ainda que basicamente dedicada à cobertura da vida cultural na cidade de Nova York, a revista tem ampla audiência fora da cidade em razão da qualidade do seu jornalismo. Já em 1922, após a Semana de Arte Moderna, foi lançada a primeira revista modernista do Brasil, a Claxon, que teve somente 9 publicações. E em março de 1959, foi lançado no Rio de Janeiro a revista Senhor. A publicação circulou por quase 5 anos e demonstrou o papel principal no campo do jornalismo cultural. Ela foi muito elogiada e admirada. Já a revista Bravo, ela é caracterizada por ter como pauta as artes plásticas em geral, o cinema, a música, o teatro, a dança, a literatura, entre outras manifestações culturais. E ela tá aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de quando ela ainda era impressa, tá? Ela foi criada em 1997 e encerrou suas atividades em 2003, as atividades de revista impressa. Mas ela retornou em 2016 apenas no site. Fica aqui o link. Achou que eu não ia falar dos produtos do jornalismo de Imperatriz? Achou errado. Agora eu vou começar aqui falando de uma videoreportagem que a Lúcia Pacheco fez quando a dona Francisca do Lindô ainda era viva, né? Ela falando sobre a importância aqui dessa dança aqui para a Imperatriz. Fica aqui disponível o link para vocês acessarem, tá? Nós também vamos falar aqui do Cibita, o Zine aqui. Quem que não foi lá participar do Cibita? Lembra? O Cibita, ele é uma revista artesanal que valoriza os lugares e elementos da cultura imperatrizense. Ela está disponível lá no acervo do curso de jornalismo de Imperatriz. Nós temos também o livro Palco Iluminado, Histórias do Teatro Imperatriz, de autoria da nossa colega Kaline Cunha. Meu gente, compra depois comigo, tá? Tchau. Ele retrata a narrativa teatral de Imperatriz. Ele está disponível no acervo do curso de jornalismo na Academia Imperatrizense de Letras e você pode adquirir com a nossa colega. Nós temos também o De Costas para a Rua, o vídeo documentário feito em 2013 pelo Fernando Halfer e por mim, Clarice Adalo. Ele fala sobre a panelada enquanto prato típico de Imperatriz. Lá nós ressaltamos as características da panelada enquanto patrimônio histórico da cidade. E ele está disponível no YouTube também. Fica aqui o link.
Depois de uma videoaula dessa, né, bicho? Agora vem a tarefinha de casa, né? Bom, como vocês puderam perceber, são muitas as possibilidades dentro do jornalismo cultural. Então, para estimular o senso crítico, a percepção dos elementos que compõem a cultura regional e nacional e as produções artísticas da nossa região, fica como tarefinha de casa a confecção de um produto dentro do jornalismo cultural. E nós vamos deixar aqui no vídeo explicadinho tudo que vocês precisam fazer, certo?